Um dos assuntos mais abordados atualmente, seja na mídia, entre os amigos, família ou em pesquisas na internet, são os vírus. Afinal, eles são os grandes protagonistas da pandemia da Covid-19. Mas afinal, o que são esses organismos? Descobertos em 1892 por Dmitry Ivanovsky e observados apenas em 1940, com a criação do microscópio eletrônico, os vírus são os organismos mais simples que existem. Vamos entender melhor essas características, porque aqui você aprende biologia. Veja só, quais as características dos vírus? Os vírus são organismos acelulares, ou seja, não têm célula, e por isso não têm um reino definido na natureza. Por não terem célula, os vírus não realizam nenhum tipo de reação química, ou seja, não apresentam metabolismo próprio. E por não apresentarem metabolismo próprio, todo vírus necessita de uma célula para sobreviver, sendo então parasitas intracelulares obrigatórios. Intracelular porque eles têm que invadir a célula para se manterem vivos. Os vírus, para invadirem uma célula, precisam de uma proteína, chamada proteína receptora, que se encontra na membrana plasmática das células. A partir daí, então, esse vírus penetra na célula e começa a parasitar esta célula. Alguns vírus, quando não estão fora da célula, podem se cristalizar, ou seja, eles ficam inativos fora da célula. Embora a maioria dos vírus morram fora da célula, alguns têm essa capacidade, como é o caso do vírus herpes. O que faz do vírus ser, na verdade, então, um organismo vivo, já que são tão diferentes de nós seres vivos? Duas características fazem com que os vírus sejam considerados formas de vida. A capacidade deles sofrerem mutações e também a capacidade de se reproduzirem, embora eles não se reproduzam como a maioria dos seres vivos, que seria de forma sexuada ou assexuada. Os vírus, na verdade, eles vão se reproduzir por montagem dentro da célula hospedeira. E são essas duas características que fazem dos vírus um organismo vivo, pelo menos para a maioria dos cientistas. Agora, lembrando que os vírus só sofrem mutações, alterações no seu material genético e só se reproduzem se estiverem no interior de uma célula viva. E aí abre-se um grande debate, porque, na verdade, afinal, os vírus são ou não um ser vivo? Então, o que conta a favor dos vírus serem um ser vivo? O fato deles se reproduzirem e evoluírem com o passar do tempo. Agora, para alguns cientistas, os vírus não seriam uma forma de vida. Por quê? Porque eles não têm célula e, portanto, não têm metabolismo próprio. Mas de que é feito um vírus? A estrutura do vírus é extremamente simples. Um vírus, ele apresenta sempre um material genético. Esse material genético, no caso, o ácido nucleico, pode ser ou o DNA ou o RNA. E envolvendo este material genético, você tem uma cápsula de proteína chamada de capsídeo. Alguns vírus, não todos, mas alguns vírus podem apresentar um envelope lipoproteico. Esse envelope lipoproteico, o vírus, ele adquire da própria célula hospedeira. Lembre-se que a membrana plasmática ela é lipoproteica, então alguns vírus, ao saírem da célula hospedeira, pegam um pedaço de membrana dessa célula para envolver o seu nucleocapsídeo. O que é, professor, o nucleocapsídeo? É justamente esse conjunto entre ácido nucleico e o capsídeo, ou seja, a cápsula de proteína. Veja aqui alguns exemplos desses vírus. Aqui você vê o bacteriófago, um vírus que ataca e destrói especificamente bactérias. Aqui você vê o seu capsídeo e o seu material genético no cerne, ou seja, no centro, que é o DNA. Aqui você já vê o adenovírus, um vírus que causa resfriado no ser humano e em outros primatas. Veja que ele também é um vírus de DNA. Perceba que no capsídeo do vírus você vai ter essas proteínas de fixação. São proteínas que o vírus usa para se aderir à proteína receptora da célula hospedeira, chamada também de proteína spike ou espícula. Essa proteína spike ou está no próprio capsídeo ou pode estar também no envelope, caso esse vírus seja um vírus envelopado, como é o caso aqui do vírus da AIDS. O vírus da AIDS, o coronavírus, são vírus que, além de nucleocapsídeo, vão ter um envelope lipoproteico.
Mas quais os tipos de vírus que existem? Existem várias classificações dos vírus, mas essa classificação que eu vou te mostrar agora é uma classificação de acordo com seu material genético. Veja, os vírus podem ser vírus de DNA ou desoxivírus, eles podem ser de RNA, os ribovírus, ou eles podem ser chamados de retrovírus. Perceba o seguinte, o que é um vírus de DNA? Lógico, o vírus de DNA ou DNA vírus, ele tem esse DNA como material genético. Perceba que o DNA, normalmente nas células, o DNA ele tem sempre fita dupla e o RNA fita simples, porém no vírus, o que você pode perceber? Existe tanto DNA como RNA de fita dupla. E existe tanto DNA como RNA de fita simples. Então, aquela regra de que o DNA tem sempre fita dupla e o RNA tem sempre fita simples não cabe no caso dos vírus, porque eu vou encontrar tanto DNA como RNA de fita dupla, como DNA e RNA de fita simples. Nesse caso aqui, esse DNA, que é o material genético do vírus, ele pode se autoduplicar, ou ele pode sofrer uma transcrição, ou seja, formar o RNA mensageiro viral. Esse RNA mensageiro viral, quando o vírus entra na célula hospedeira, o DNA viral forma o RNA mensageiro viral e esse RNA mensageiro viral se une ao ribossomo da célula e obriga os ribossomos celulares a produzirem as proteínas virais. Veja, se dentro da célula há novos DNAs virais e novas proteínas virais, novos vírus podem ser montados nessa célula. No caso dos ribovírus, ou seja, vírus de RNA, o que vai acontecer? O material genético é o RNA. Esse RNA pode formar outros RNAs ou também formar o RNA mensageiro viral, que também procura os ribossomos da célula para que a célula seja obrigada, então, a formar proteínas virais. Com novas proteínas e novos RNAs, novos vírus são construídos. Agora veja uma coisa, há dois tipos de vírus de RNA. Existe o vírus de RNA de cadeia positiva e o vírus de RNA de cadeia negativa. Qual é a grande diferença para você não esquecer mais isso? Muito fácil. O vírus de RNA de cadeia positiva é aquele em que o RNA mensageiro formado por ele tem a mesma sequência de bases do RNA invasor, aquele RNA original que invadiu a célula primeiro. Veja, se o RNA viral que invade a célula tem a sequência AUC, GAU, se esse vírus for de RNA de cadeia positiva, o RNA mensageiro dele vai ter a mesma sequência de bases desse RNA viral. Bem, agora, se caso esse vírus tiver uma sequência de RNA mensageiro, né, nesse caso aqui, complementar ao RNA invasor, automaticamente ele vai ser um vírus de RNA de cadeia negativa. Acompanha comigo. AUC, GAU. Então, qual vai ser o filamento complementar? UAG, CUA. Então, esse é um vírus de RNA de cadeia negativa. Finalmente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o retrovírus. O retrovírus, onde aqui se enquadra o vírus da AIDS e o HTLV, um vírus que causa um tipo de leucemia em humanos, ele é um vírus diferente, porque o material genético dele é o RNA viral. Mas esse RNA viral consegue formar o DNA viral ao invadir a célula hospedeira. Isso não era observado em nenhum ser vivo antes, ou seja, sempre a biologia achou que, os biólogos achavam que era o DNA que formava o RNA num processo chamado transcrição. Quando descobriu-se na década de 80 os retrovírus, para surpresa dos cientistas, dos virologistas, esses vírus, no caso o vírus da AIDS, ele é um vírus de RNA, mas que ao entrar na célula hospedeira forma o DNA viral. E esse processo é chamado de transcriptase reversa, porque é uma transcrição ao contrário, né? Então é chamado de transcrição reversa, na verdade transcrição reversa, e a enzima que faz esse processo eu chamo de transcriptase reversa. Essa enzima já vem com o próprio vírus. A partir daqui, então, esse DNA viral, ele é formado, se une ao DNA da célula hospedeira, no caso DNA humano,
E de lá, esse DNA viral forma RNAs mensageiros virais que vão usar os ribossomos da célula para produzir as proteínas virais. Então, esses são os tipos de vírus de acordo com o seu ácido nucleico. Vírus de DNA, onde eu encontro vírus herpes, HPV, catapora, hepatite B. Os vírus de RNA, onde estão aqui o da raiva, o do coronavírus, o vírus da gripe, dengue, hepatite A e C. E os retrovírus, que são aqueles, na verdade, causadores, por exemplo, da AIDS e de leucemia, de um certo tipo de leucemia em humanos. Então, essas são as principais características dos vírus. E até a nossa próxima aula.